Bom dia, queridos e queridas brasileiras e brasileiros. Hoje é dia 13 de dezembro de 2022, o dia seguinte da diplomação daquele que nós não cremos que tenha sido eleito, mas que quem tem o poder diz que sim. Então, nós vimos o que aconteceu à noite, né? Aqueles fatos todos que aconteceram lá em Brasília que foram lamentáveis, desde o começo, desde o que gerou aqueles fatos até os fatos em si, tudo foi lamentável. É sobre isso que eu quero falar, porque foi uma coisa que a gente não pode deixar que se repita, apesar que a tendência para se repetir é muito grande. E se a gente não estiver bem atento, essa repetição vai ser quase inevitável. Mas não é bom para nenhum de nós que isso aconteça. Apesar que a gente sabe que é difícil escapar disso aí, mas não é bom que se repita. Bom, em primeiro lugar eu quero considerar as bases para isso aí. Tá? O grande mestre e filósofo Olavo de Carvalho, ele disse que simplesmente eleger um presidente conservador, democrata, de direita no Brasil, não seria suficiente, porque no Brasil a esquerda já está se preparando para tomar o poder e para assumir o nosso país há muito tempo, há mais de 100 anos. Nos anos 1920, o Prestes já começava a fazer as colunas, marchando por várias regiões do Brasil e preparando para essa tomada de poder. E aí veio Juscelino Kubitschek, que todos louvam por ter construído Brasília, mas ele era esquerdista. E João Goulart, que foi retirado do poder porque ele estava com um projeto de implantar realmente o governo igual ao de Cuba aqui, e aí entrou o regime militar. Então essa tendência, esse projeto socialista, esse projeto da esquerda sobre o Brasil já é antigo. E, como eu já falei antes, os militares não foram eficientes em evitar que ele se deflagrasse, porque se preocuparam demais em combater na baioneta e esqueceram que teria que combater principalmente na base, na cultura. Né? E a esquerda começou a se infiltrar na Igreja Católica, nas universidades, na imprensa, nas artes, e por ali começar a se espalhar como um polvo que vai estendendo os tentáculos para todas as direções. E hoje a nossa sociedade está totalmente infiltrada por esse pensamento marxista esquerdista. Mesmo que durante o regime militar tenha se tentado evitar isso, mas não foi uma tentativa eficiente. Na verdade, não deram a devida importância para essa estrutura que estava se montando no país. E hoje está sendo a tentativa de dar o golpe final, de se implantar definitivamente no Brasil e não sair mais do poder. E é por isso que o povo está se levantando contra isso, porque nós sabemos a que isso leva. Temos exemplos aqui próximos de nós, na Argentina, Venezuela, Cuba, e nós sabemos aonde isso leva. Sabemos qual é o destino, qual é o fim desse caminho. Mas a direita, ela está engatinhando, a direita está praticamente uma adolescente, está inconsequente, não tem acertado seu passo, tem tropeçado demais, tem mordido seu próprio rabo. A direita está circulando, rodando em torno de si mesma e atacando a si mesma. Um belo exemplo é o que está acontecendo agora. Tem uma parte dos conservadores de direita que dizem: fique na frente do quartel, não saia da frente do quartel, lá que é o local seguro. Nessa questão de segurança eu concordo plenamente, é o local mais seguro. Porque essas infiltrações de esquerdistas, principalmente desses black blocs que apareceram ontem, depois eu vou voltar a falar sobre eles não teriam coragem de fazer muitas coisas na frente do quartel, porque lá tem toda a proteção do próprio quartel, dos militares que estão lá dentro, que podem dar cobertura e evitar que aconteça o pior. Fora de lá, é incerto. Ontem, na porta da residência oficial do presidente, na porta do Palácio da Alvorada, foi efetuada a prisão de um cacique, de um indígena, que pela Constituição é inimputável. E mesmo assim foi lá ser feita a prisão por crime de opinião, porque ele falou, que é o que está sendo mais comum no nosso país hoje, deputados, jornalistas e agora cacique ser preso porque fala, porque tem opinião, porque defende a sua opinião, seu ponto de vista, sem ter feito absolutamente nenhum crime. E aí vai um decreto de um togado, não investido no poder pelo povo, não teve nenhum voto, e faz isso.
Mas isso é porque a esquerda está tão infiltrada, está tão segura de si, que faz essas coisas anticonstitucionais e se acha segura, se acha que nada vai acontecer com eles. E não tem acontecido mesmo. Eu espero que aconteça. Estou torcendo que aconteça. Mas até agora não aconteceu. A esquerda está há muito tempo se preparando para esse momento. A direita, até bem pouco tempo atrás, não existia. Antes de 2018, a direita do Brasil praticamente não existia. A direita tem praticamente esses 5, 6 anos no máximo que ela acordou e até agora está ainda se espreguiçando do sono esplêndido. E é difícil confrontar alguém que já tem tanto preparo, tanto planejamento, quando a gente está começando ainda a bater o pó da nossa sandália e dar os primeiros passos, né? Mas, ainda assim, desde que começou essas manifestações nos quartéis, desde o início do mês de novembro, nós estamos ganhando espaço, estamos ganhando visibilidade, o mundo já sabe do que está acontecendo no Brasil, a imprensa mundial já sabe, é lógico que existe uma parte dela que é cooptada, assim como a brasileira, mas uma parte já sabe, uma parte da população fora do Brasil já sabe, uma grande parte da população no Brasil já sabe, existem ainda aqueles que dormem no Brasil, mas já existe uma grande quantidade de pessoas espertas, uma grande quantidade de pessoas que estão vendo o que está acontecendo. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas, que eu não vou dizer que sejam mal intencionadas, não vão dizer que tenham feito isso com má intenção no coração, querendo prejudicar, mas algumas pessoas chegaram e disseram, olha, vamos sair dos quartéis porque já passou esse momento, agora a gente tem que ir para o Congresso, a gente tem que ir para a frente do Senado, a gente tem que ir para a casa do presidente, e é lá que vai ser nosso momento agora. E algumas pessoas acusaram aos que falavam assim, dizendo que estavam querendo desunir, estavam querendo acabar com o movimento. Eu não vejo por aí, apesar de que eu acho realmente que foi errado. Eu não concordo com essa colocação, por causa da segurança principalmente. Porque desde o começo ficou muito claro que a esquerda queria pegar o padrão americano. Lembra que num vídeo de semana passada eu falava que tudo que aconteceu na eleição americana estava se repetindo no Brasil, multiplicado? É exatamente isso. Aquilo que aconteceu lá no Capitólio em 2020, desde o começo a esquerda quer fazer uma nova edição daquilo aqui no Brasil para usar contra nós e acabar com a legitimidade daquilo que nós estamos fazendo. Isso está muito claro, está evidente. Na porta do quartel eles não conseguiriam fazer porque existe o próprio quartel ali. Ninguém ia se atrever de entrar e fazer quebra-quebra num quartel do Exército. Já na Câmara dos Deputados, no Senado ou na própria Palácio da Alvorada, se não tivesse bastante policiamento, eles fariam. E seria uma reedição daquilo que aconteceu lá em Washington, e talvez com consequências bastante graves e deslegitimando aquilo que a gente tem feito. Quando começaram a falar, vamos sair da porta do quartel, ir para lá, para cá, para acolá, eu pensei, bom, é uma chance que a esquerda vai ter de colocar em prática aquilo que eles querem fazer. E nesse mesmo tempo, a gente viu ônibus com índios falsos, índios fake, dizendo que não sabiam nem para onde estavam indo, mas estavam sendo levados para se manifestar. Milena, tamo junto e misturado aqui ó, mais uma vez. Partiu, não sabemos pra onde vamos. Rolezinho. Ó, galerinha de Rondônia, dá um alô aí, pessoal. Índio frutado. Ó, temos um enfrutado aqui, mas nós já vamos pegar ele bem ali na quebrada. Então estamos indo, não sabemos para onde, mas Deus sabe. Vamos lá, ó, vou passar para trás. Cuidado, eles estão sendo pagos pela esquerda para acabar com as manifestações em Brasília. E com uma aparência e um linguajar muito próprio de pessoas à margem da sociedade, né? E existem ainda os famosos black blocs, que são como se fossem mercenários contratados pela esquerda para fazer esse projeto de terror, de quebra-quebra, e aterrorizar a população. Olha esses caras, um suja o carro de gasolina, o outro quebra o vidro, o outro coloca fogo. Isso foi tudo tramado. Não é a direita.
fato grave, não é nem uma consideração, não. Já estão circulando nas redes sociais imagens de manifestantes que entraram para atear fogo em ônibus e carros usando máscaras, vestidos de preto, totalmente fora do padrão dos manifestantes pacíficos que estavam atuando em Brasília. Então, cada vez mais vai ficando consolidada essa imagem de que houve uma agitação criminosa programada de gente que não faz parte do lado dos manifestantes que estão agindo de maneira legítima. Criminoso age de maneira revolucionária. O brasileiro pacífico, não. E o povo saindo do quartel, indo para outros locais, facilita para eles. Aí vem uma ordem de prisão contra um cacique que foi emitida dia 9, tá? Essa ordem de prisão foi emitida dia 9, semana passada. Mas não executaram, não colocaram em prática. Deixaram chegar o dia da diplomação, que sabiam que haveria uma comoção nacional por causa disso, para colocar em prática. E aí, por causa disso, esperavam, bom, vamos colocar em prática, os índios vão se revoltar, vão se levantar, vão vir contra nós e vão fazer aquilo que a gente espera que façam, esse quebra-quebra, invasão disso, daquilo outro. E a imprensa já estava sabendo disso, já cooptada para passar essa narrativa para a população, de que eram os chamados bolsonaristas que tinham feito isso, e o projeto deles todo era esse. E por causa de nós não estarmos mais todos na porta do quartel, isso acabou iniciando esse projeto deles, lá na porta do Palácio da Alvorada, quando o cacique ia saindo no carro que ia levando ele. Só que quem se manifestou, quem quebrou, quem tocou fogo em ônibus, em carros, está provado já pelas filmagens que apareceram que não eram indígenas, não eram pessoas da direita. Todos eles vestidos de preto, com mochila nas costas, com gasolina dentro de frascos de desodorante, com capuzes cobrindo os rostos, ou seja, típicos black blocs. E alguns deles chegaram ao ponto, quando colocaram fogo em um ônibus, de gritar fora Bolsonaro. Como é que se pode dizer que isso fosse direita? Só não vê quem não quer. Logicamente que não era. Eram contratados para fazer essa encenação e agora a imprensa, essa imprensa que é tão manipulada e manipuladora, chegar e falar para todo mundo que eram pessoas da direita que fizeram isso, quebra-quebra, e tentar jogar o restante da população contra essa parcela da população que O gás vai longe. Então, tinha muitos petistas no acampamento. Tava cheio de petista lá, incentivando o pessoal a vir pra cá. Eles vieram e colocaram fogo. Gente, isso aqui é um circo armado de verdade. O mais impressionante é não ter nenhuma viatura do Corpo de Bombeiros tentando apagar essa situação. Elas estão ali embaixo, as viaturas do bombeiro estão ali embaixo. Estão ali embaixo. Tá tudo parado ali. Todas paradas, e o incêndio está acontecendo aqui. Tá claro que isto daqui não é um ato da direita. Eu registro como quem está aqui, vivendo, vendo de perto o que está acontecendo. As viaturas paradas ali embaixo e o incêndio aqui. Que sentido faz isso, gente? E esse senhor aí, ó, que aparece de mochila e boné, observe que ele não está lá no grupo, ele pega e começa a quebrar a iluminação pública. Os senhores estão vendo? Ô Mota, é disso que você está falando? É exatamente isso, é exatamente isso. Isso é exatamente a mesma tática que os Black Blocs usavam no Rio de Janeiro. Eles já iam preparados, alguns deles usavam, vocês podem observar em algumas cenas, os Black Blocs usavam frascos de desodorante com gasolina dentro. Por isso que eles conseguiam
incendiar os carros rapidamente. Isso aí não é uma coisa feita na hora, isso não é uma coisa improvisada. Você está vendo que esse cara não está agindo no impulso do momento, ele está ali sabendo muito bem o que ele faz. Ninguém faz isso de uma hora para outra, isso aí é claramente premeditado, isso não tem nada a ver com as manifestações pela democracia que estão ocorrendo no Brasil inteiro há vários anos e nas quais nunca ocorreu um único incidente, nem lixo ficava no chão. E agora, de uma hora para outra, os manifestantes resolveram deixar de vestir verde e amarelo e fazer coisas como essa. É evidente que isso é uma infiltração preparada, programada por pessoas com a intenção de transformar isso em caos e depois usar isso como justificativa, sabe-se lá para o quê. Mas a gente vai saber amanhã, com certeza. E por causa de ter aberto esse espaço, aberto essa brecha, acabou facilitando que isso acontecesse. Sabe, a Bíblia diz que o diabo anda em derredor, procurando alguém que lhe possa tragar. Quando você está debaixo da vontade de Deus, quando você está fazendo aquilo que é o correto, o diabo não consegue te tocar. Mas se você abrir uma brecha, como se fosse a sua casa totalmente trancada, se você abrir uma janelinha, abrir uma portinha, ele entra e vai fazer o estrago que ele quer fazer. Então, enquanto a gente estava na frente do exército, a gente estava com nossas defesas todas fechadas. Abriu uma brecha, o diabo entra. E ele entrou para fazer a arruaça. E fez aquilo que fez ontem à noite. Foi bom ter ido para a Alvorada, porque o presidente apareceu e falou com as pessoas já pelo menos por 2 ou 3 vezes. Foi bom, é legal ver o presidente, ouvir o que ele está falando. Houve cenas assim, emocionantes ali no Alvorada. Isso daí foi muito legal. Mas não fecha a realidade de que, por ter saído do quartel, facilitou que a esquerda fizesse o que queria fazer. E a gente caiu na armadilha deles. Uma armadilha que eles fizeram todo um planejamento, inclusive fazendo essa ordem de prisão e esperando pelo momento certo de colocar em prática, e nesse momento certo soltar os mercenários deles, os mortadelas deles, na rua para fazer aquele quebra-quebra que fizeram e jogar a culpa depois em quem não fez, em quem estava tranquilo lá querendo só ver a situação se resolver pacificamente. A prova maior disso é porque, além das vestimentas, aquelas roupas pretas, aqueles capuzes na cabeça, aquelas balaclavas, e aquela forma de agir e quebrando coisas, jogando lixo na rua, quando os conservadores, né, estão nas ruas, nem papel de bala fica no chão. Como é que a gente agora, de repente, pegaria lixo, jogaria pedra e faria aquela sujeira toda e quebrando coisas? Isso não é comportamento conservador, de jeito nenhum. Nem as roupas, nem o comportamento, nada ali liga aquele comportamento com os conservadores, e principalmente porque eles mesmos, tão inteligentes que são, na hora de fazer o quebra-quebra ainda ficaram gritando fora Bolsonaro. Isso é uma confissão. Isso é uma verdadeira confissão de que não são do nosso lado, que são do lado oposto. Então hoje, uma coisa que seria muito interessante seria se a gente conseguisse desmentir essa narrativa que a grande mídia está impondo. Mesmo que somasse todos os Jedis do lado puro da força, fossem colocar a opinião na imprensa, a gente não chegaria à força e ao alcance de uma grande rede de TV, que são várias e todas elas estão cooptadas pelo lado de lá, pelo lado escuro da força. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho eu faço, um pouquinho fulano faz, um pouquinho o ciclano faz, e a gente consegue chegar ao momento de trazer um pouco de luz para as pessoas que estão nas trevas. Então hoje a nossa função, em parte, é essa, é trazer lucidez para quem está sendo enganado. Outra coisa muito importante, continuar orando, porque a nossa batalha é espiritual, gente, é espiritual. Muito antes de ser nas ruas, quebrando coisas, ou brigando, ou fazendo documentos, ou o que quer que seja, em primeiro lugar espiritual. Não podemos deixar de orar, não podemos parar de orar, jejuar, decretar, declarar, profetizar sobre a nossa nação. Em primeiro lugar isso. E sabe por que eles fizeram isso tudo que fizeram? Porque desde o começo nós estamos ganhando. Desde o começo nós estamos
virando o jogo a nosso favor. E eles estão desesperados por causa disso. Mas nós precisamos ter estratégia. Nós não somos especialistas em estratégia. Nós não estudamos para isso. Mas nós estamos aliançados com pessoas que estudaram muito para isso. Capitães, generais, coronéis, brigadeiros, almirantes, estudaram anos e anos e anos estratégia. Eles sabem o que é estratégia. E o nosso presidente é capitão. Estudou estratégia e é um excelente estrategista. Então vamos confiar na estratégia de quem está ao nosso lado. Nós não somos especialistas nisso, eles são. Então, se eles estiverem dando um norte para nós, vamos prestar bem atenção no norte que eles passarem. Vamos analisar bem cuidadosamente, carinhosamente, toda a direção que for passada para nós por aqueles que estão lá numa escala mais alta, na hierarquia dos botões dourados. Então, acreditando no Senhor em primeiro lugar, acreditando na inteligência e na estratégia daqueles que foram preparados para isso, e continuando a fazer o que é certo, sem abrir brechas para o inimigo, a vitória é nossa e vai chegar bem mais rápido do que qualquer pessoa espera. Eu creio que uma nova etapa do jogo começou ontem com essa diplomação. E é a etapa crucial e definitiva que vai dar a derrocada final naqueles que estão militando contra a nossa nação. Eu creio. Nosso país é abençoado por Deus. Ele tem profecias sobre si. Ele tem promessas sobre si. Nosso Brasil ele tem um futuro grandioso pela frente. E nós vamos fazer parte desse futuro. Em nome de Jesus. Creia nisso. Eu creio nisso. Creia nisso você também. Continue orando, buscando por isso a cada dia da sua vida. Nós vamos continuar juntos. Aliançados, juntos. Na fidelidade, no amor e no patriotismo por nossa nação. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz que só Ele pode dar. Shalom Adonai, Deus te abençoe.